Boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Glória a Deus, né? O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Filemon. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja? Filemon. Vamos começar ali no primeiro versículo e vamos ler a carta toda, amém? Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus e irmão de Timóteo, a você, Filemon, nosso amado cooperador, a irmã Áfia, a Arquipo, não, o meu não tem acento, nosso companheiro de lutas, e a igreja que se reúne com vocês em sua casa. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças a Deus, lembrando-me de você nas minhas orações, porque ouço falar da sua fé no Senhor Jesus e do seu amor para com todos os santos. Oro para que a comunhão que procede da sua fé seja eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que temos em Cristo. Seu amor me tem dado grande alegria e consolação, porque você, irmão, tem reanimado o coração dos santos. Por isso mesmo tenho em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho, e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes lhe era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você o tivesse de volta para sempre. Não mais como escravo, mas acima de escravo, como um amado irmão. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, quanto como cristão. Assim, se você me considera companheiro na fé, receba-o, como se estivesse recebendo a mim. Se ele o prejudicou em algo, ou lhe deve alguma coisa, ponha na minha conta. Eu, Paulo, escrevo de próprio punho e pagarei, para não dizer que você me deve a própria vida. Sim, irmão, eu gostaria de receber de você algum benefício por estarmos no Senhor. Reanime o meu coração em Cristo. Escrevo-lhe certo de que você me obedecerá, sabendo que fará ainda mais do que lhe peço. Além disso, prepara-me um aposento, porque graças às suas orações, espero poder ser restituído a vocês. Epáfras, meu companheiro de prisão, por causa de Cristo Jesus, envia-lhe saudações, assim como também Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o espírito de todos vocês. Amém. Glória a Deus. Amados, essa carta de Paulo a Filemon é a carta mais curta dele.
Mas nesses poucos versos que nós lemos, existem muitas lições para nós, para o nosso dia a dia. São lições profundas sobre relacionamentos, decisões que nós precisamos tomar, e principalmente sobre a prática do amor cristão. Ela nos leva a refletir como está o nosso coração. E meditar como a oração pode mudar circunstâncias e também pessoas. Deus quer nos curar. Não só o nosso corpo. Ele quer nos curar de dentro para fora. Porque, na verdade, irmãos, o que vai subir com Cristo é o que está dentro de nós. O nosso corpo, muitas vezes, não vai ser curado. Mas ainda assim, nós vamos subir com Jesus. Mas o nosso interior, ele tem que estar completamente curado, restaurado, restabelecido e firme na presença do Senhor. Amém? Aleluia. Paulo começa a carta elogiando Filemon e lembrando ele de quanto ele era importante para o reino. Ele fala da sua fé, do seu amor, da forma como Deus tem usado a sua vida para ajudar as outras pessoas, os outros irmãos. E nós precisamos nos lembrar disso. Nós fomos chamados para amar, para cuidar, para servir uns aos outros. E antes de tomarmos decisões, nos lembrar que de quem nós somos em Cristo. E que os nossos irmãos também foram chamados por Deus para amar, para respeitar. Então nós somos iguais. Nós fomos chamados para ser iguais diante de Deus. Não existe maior, não existe menor, não existe melhor, não existe inferior. Nós somos chamados por Deus para sermos iguais a Cristo. Amém? E Paulo, com muito amor e a direção de Deus, ele usa as palavras com sabedoria para falar com Filemon. Ele faz o papel de um intercessor, de um mediador. E eu tinha até escrito algumas coisas aqui, e depois eu colei outro papel branco em cima. Que veio na minha mente. Muitas vezes, quando nós vamos... E eu tirei, e agora eu vou falar. Muitas vezes, quando nós vamos falar de algum irmão, nós não o enxergamos como nós mesmos. E não é isso que a Bíblia nos ensina. A Bíblia diz, amai a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu falo de algum irmão, eu não estou cumprindo esse mandamento. Não é verdade? E muitas vezes, irmãos, nós não falamos só para o nosso irmão, nós falamos isso para Deus. Está vendo Deus, aquele irmão? Olha como ele faz. Olha o que ele fez para mim. Mas Paulo, ele sabia a situação de Onésimo, e ele sabia a situação de Filemon. Filemon era um discípulo de Paulo, né? E ele sabia que Onésimo, alguma coisa tinha feito, a palavra não diz, né? Mas alguma coisa ele tinha feito de errado. E ele entra no meio desses dois irmãos, e ele nem joga um contra o outro, ele, com sabedoria de Deus, ele manda uma carta para Filemon, elogiando ele, né? Dizendo para ele, olha, você tem feito um trabalho tão maravilhoso diante de Deus, e tal, falando a verdade, porque realmente Filemon fazia isso, nós acabamos de ler. A casa de Filemon era aberta para os irmãos, Filemon parece-me ser um homem de posses, né? E ele ajudava os irmãos.
Ele tinha escravo, porque Onésimo era escravo dele. Então, ele tinha condições. E Paulo chega devagarinho e manda essa carta com toda a sabedoria para ele. E mesmo ele sendo apóstolo, mesmo ele tendo autoridade, ele não chega impondo nada para Filemão. Ele não se impõe. Ele diz, Paulo o velho, o velho de caminhada, o velho que tem anunciado o evangelho, mas que hoje estou preso, sou prisioneiro de Cristo. Ele, então, ele passa assim, a impressão de que ele poderia chegar e falar assim, olha, faz isso, porque você é meu discípulo, você tem que fazer assim, faz assim. E ele não faz isso. Né? Ele não se impõe. Então, a impressão que a gente tem aqui, quando a gente lê isso, Paulo, ele se esvaziou de si mesmo, de tudo aquilo, do seu cargo, da sua posição, e ele desceu no nível dos dois, tanto de Filemão como de Onésimo. E isso passa para nós uma riqueza muito grande da palavra, um ensinamento muito profundo, muito grande para nós. Nós, como igreja, nós precisamos ser iguais. Nós não podemos ficar apontando o dedo para ninguém. E se nós fizermos isso, que nós possamos nos arrepender, porque às vezes nós somos sujeitos, irmãos, à carne. Né? E nós estamos sujeitos. Você, né? Mas no mesmo instante que quando o Espírito, que Ele toca em nós, Ele fala conosco. Não é assim, que a gente venha se reconhecer. Paulo, ele se esvaziou dele mesmo, de todo o seu cargo, de toda a sua autoridade. Porque a autoridade, ela não nasce quando nós impomos alguma coisa. Mas ela nasce quando nós nos dispomos a ajudar, a auxiliar, a ensinar, a se doar. É nisso que nasce a autoridade. E isso é fácil? Não, não é fácil. É difícil. Mas com certeza é praticável. Vai ser de uma hora para outra? Não, mas aos poucos nós vamos conseguir chegar nessa posição. E nós vamos ser uma bênção, irmãos. E nós vamos ser uma bênção. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Com empatia, Paulo lida com essa situação, facilitando o entendimento e a reconciliação entre Onésimo e Filemão. E Paulo diz na carta, ele foi inútil, mas agora é útil. Ser crente em Jesus não vai apagar o nosso passado. Mas nós não precisamos ficar presos no nosso passado, ficar presos em quem nós éramos. Onésimo havia tido um encontro com Jesus, quando ele conheceu Paulo. E agora ele não era mais aquele escravo fugitivo. Ele era uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas ficaram para trás. E nós não devemos ser definidos pelo que nós fomos no passado, mas por aquilo que Cristo nos torna. Hoje nós somos definidos como filhos de Deus, pequenos Cristos, a imagem e a semelhança de Deus, filhos de Deus sobre a terra, a igreja de Cristo. É por isso que nós devemos ser definidos, não por aquilo que a gente já fez lá atrás. Onésimo não podia ser definido mais pelo escravo fujão, mas porque agora ele era salvo em Cristo Jesus e era filho de Deus. Paulo se coloca entre esses dois homens. Ele não acusa ninguém, ele não expõe ninguém.
E ele não cria muros, mas ele é uma ponte de reconciliação. E esse é o nosso papel, de facilitador. Nós somos facilitadores. Nós fomos chamados para ser instrumentos de Deus. Quando Paulo se oferece para pagar a dívida de Onésimo, ele está fazendo o papel de Cristo. Aquilo que Cristo fez por nós. O tamanho da nossa dívida, tudo aquilo que nós devíamos, Cristo foi lá e pagou por nós. E Paulo fez isso. Essa carta nos ensina muitas coisas. Ninguém é maior do que ninguém. Erros podem ser corrigidos. Perdão e restituição caminham juntos. E vida transformada se torna instrumento nas mãos de Deus. Isso é o evangelho puro e simples. Viver isso é viver Cristo na prática. Deus quer tratar o nosso coração. Amém? Nós tínhamos aqui 2 personagens, Onésimo e Filemão. Filemão, um homem que estava servindo a Deus, estava tudo bem, mas existia algo dentro dele. O meu escravo fugiu, fez alguma coisa, que eu não sei o que é, e fugiu. Mas ele estava servindo a Deus, ele abriu a porta da sua casa, os irmãos estavam se reunindo ali, e aparentemente estava tudo bem. Onésimo foi preso, se encontrou com Paulo, aceitou Jesus e aparentemente estava tudo bem. Deus quer tratar os nossos corações. Nós precisamos aprender a honrar as pessoas, ser mais humildes, ser pontes que levam a Deus. Essa é uma carta de intercessão. O Senhor está aqui, com certeza. Vocês creem nisso? E Ele fala conosco através da sua palavra, amém? E Ele quer que nós vivamos tudo que a palavra nos ensina. E talvez você que está aqui hoje, você tenha se identificado com Onésimo. Alguém que errou, que falhou, que carrega uma culpa, que sente vergonha do que fez, mas que aceitou Jesus, que está aqui, servindo ao Senhor, mas que volta e meia, isso te acusa. Talvez você se identifique com Filemão, uma pessoa que aceitou Jesus também, abriu a sua casa para os irmãos entrar, vive em comunhão com os irmãos, com a igreja, serve ao Senhor aqui, trabalhando na obra, mas se sente traído, decepcionado com alguma coisa, com alguém. Amados, Filemão, Onésimo e Paulo terminaram essa história em comunhão. Porque Paulo interviu nessa situação e eles terminaram essa história em comunhão. Por isso eu quero dizer para você hoje, seja qual for o lugar que você se encontre hoje, Deus não quer que nenhum de nós saia daqui hoje carregando dívida que Cristo já pagou. O Senhor já pagou as nossas dívidas. Ninguém precisa sair daqui como entrou, porque o Senhor transforma histórias.
Ele resolve conflitos. Aonde existe culpa, Ele libera perdão. Aonde existe dor, Ele cura. Aonde existe distância, Ele constrói reconciliação. Que saiamos daqui hoje certos de que a cruz continua sendo o lugar onde Deus cura a nossa alma, cura o nosso interior. Ele cura as nossas enfermidades físicas também. Mas principalmente, Ele está mais interessado é que o nosso coração esteja diante dEle. Aleluia. Nós vamos orar agora. Eu convido o louvor. E eu quero convidar você. Talvez você está aqui hoje e você veio buscar, como a Ana falou, você veio buscar uma bênção. Você veio buscar uma cura. Você veio buscar uma bênção para o seu lar, para a sua casa. Amém. Glória a Deus, o Senhor está aqui, amém? E Ele pode curar, Ele pode restaurar, Ele pode salvar, Ele pode libertar. Mas se você se identificou com Onésimo, se você se identificou com Filemon, o Senhor também pode curar o nosso coração e restaurar a nossa história e fazer de nós homens e mulheres curados, limpos, libertos e salvos para a glória do nome dEle. Amém? Eu convido você a vir para frente.